Bem, pra quem não entendeu, isso aqui é uma locadora. Locadora, pô, você sabe? Aquele lugar que a gente ia e aí a gente ficava até ansioso pra tal filme sair em mídia física logo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Sersósimo, eu tenho 28 anos, sou ator, trabalho como ator desde os 10 anos e eu moro aqui em São Paulo, capital. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória e como é que tá sendo a temporada do meu solo autoral, meu primeiro solo autoral. Quer dizer que já vão vir outros, hein? Olha lá, já fica a dica. Eu comecei a fazer teatro com 10 anos, comecei no mundo dos musicais, eu viajei pelo Brasil fazendo peças infantos juvenis e depois com mais ou menos 16 e 17 eu me conectei mais com o lado do audiovisual. E lá eu trabalhei, eu fiz bastante participações em curtas, fiz participação em cinema e na televisão, muitas propagandas e tudo mais. Nesse período, eu lembro que eu senti muita falta do teatro. Foi quando eu voltei ao teatro, voltei a fazer musicais, participei de alguns outros projetos, viajei com uma outra peça também de teatro escola, e eu comecei a sentir saudade agora de contar a minha história, contar o que eu queria dizer e como eu queria dizer em cima do palco. Foi aí que, depois de ter feito alguns cursos e algumas vivências que eu tive, que eu já tinha essa ideia de ter uma peça minha. Foi aí que eu decidi iniciar esse projeto para valer. Lembranças boas demais para esquecer, porém ruins demais para serem lembradas, ele nasce da falta. Nasce da falta que eu tinha de teatro, nasce da falta que eu tinha de um amor que eu buscava, e nasce da minha ânsia de querer contar as coisas do meu jeito. É lógico que a gente trabalha teatro, eu sei que é muito divertido vir ao teatro, mas pra gente que faz, ele é um trabalho. E eu comecei a sentir falta, mercadologicamente falando, de uma forma de me expressar e de ser visto como Gabriel Sersósimo. Foi daí que nasce o meu solo. Então, eu convidei o Davi Novaes para fazer a direção e a supervisão desse texto. E aí começou essa loucura de se autoproduzir, que também tem isso, né? A gente está acostumado a assistir e ver grandes produções, mas também existe um circuito gigantesco de produções menores e de autoproduções, que é onde eu me encaixo, né? Com essa galera que trabalha com pouco, mas querendo falar muito, e falar muito com qualidade. O Lembranças, eu decidi começar a escrever ele, na verdade, o Lembranças ele nasce de alguns textos que eu tinha, e eu começo a juntar esses textos, começo a querer roteirizar essa história, e aí nasce um monólogo que ele é muito curioso, porque quando a gente fala de autoficção, a gente sempre acredita que a gente vai falar um pouco da nossa vida, né? E é lógico que o Lembranças tem muito de Gabriel, mas ele é muito divertido porque ele pega muito no e se. O que é verdade e o que é mentira. O que te toca e o que eu fiz te tocar. É muito interessante ver a reação das pessoas que vêm ver Lembranças, porque eu conto uma história que é minha, mas ela facilmente é de todo mundo. E é lógico que eu acho que esse que é o poder da autoficção, porque quando a gente fala da nossa vida, nenhuma experiência é individual, né? Eu acho que as pessoas acabam se vendo nesse lugar, né? Rebobinar é o ato de voltar o filme todo da fita de dentro para fora. Depois que a gente assistia um filme, a gente tinha que rebobinar ele. Ou seja, é ir do fim pro começo, dos créditos para a tela inicial, do Felizes para Sempre pro Era Uma Vez. Eu acredito que no fim de tudo, não é a nossa vida que passa diante dos nossos olhos, e sim a gente que está rebobinando ela. E como é a concepção da peça e tudo mais, a grande brincadeira é que eu falo sobre minhas lembranças, verdadeiras ou não, aí cada um vai abraçando a sua lembrança, e essa história ela se passa numa locadora. E eu sempre pensei, qual é um lugar que a gente tem muitas lembranças dentro? E um lugar que eu tinha era uma locadora. Porque era lá que eu ia e escolhia meus filmes, os filmes que eu depois quis começar a fazer e comecei a gostar de teatro, gostar de audiovisual e tudo mais, foi com isso. E aí a grande brincadeira é que essa locadora tá falindo e esse garoto tá no último dia de trabalho dele e ele precisa escolher, ele tem a difícil tarefa de escolher uma fita dessa locadora incrível para ele levar embora.
E qual fita seria essa? E aí a gente acompanha a jornada desse garoto. A gente começa a entender que as fitas, na verdade, não são filmes, e sim são as lembranças dele, que são as suas também. Até a gente chegar em dado momento da peça de levar para uma coisa mais interiorina, uma coisa mais... Interiorina não, uma coisa mais do seu âmago mesmo. Escrever essa peça foi um mergulho em mim mesmo. Escrever autoficção é um mergulho em si mesmo. E assistir um monólogo bem feito e, claro, com a temática, sabendo que é autoficção, também é um mergulho em si mesmo. Por isso que eu convido muito as pessoas a assistirem e a se desafiarem a assistir monólogos, porque é uma outra experiência. É você se conectar diretamente com aquele artista que está ali na frente. E é uma experiência incrível para eu, como eu, artista, fazer. Subir no palco sozinho sempre é radical. Eu já pulei de bungee jump, eu já pulei de asa delta, eu adoro velocidade, e nada se compara ao frio na barriga que eu tenho sempre depois que eu escuto o terceiro sinal. E dito tudo isso, um grande resumo, e falei muito, o que me resta a falar sobre o meu eu agora é que eu me sinto muito mais completo, realizado como artista, depois que eu comecei a fazer esse projeto, de me produzir, de roteirizar uma peça, de ser o bilheteiro, de ser o marqueteiro, de ser o que agenda tudo, de ser o cara que fecha, eu sou o comercial, o financeiro, tudo. Mas ao mesmo tempo, quando eu entro no palco, eu sei que eu só sou isso. E é o que me resta, eu sou um artista. Eu tô muito feliz de contar essa história. É muito doido. É muito doido saber que aquele momento que você sente um frio na barriga, borboletas no estômago, você vai falar e eu te... Não sai mais nada? Bem, esse momento é um evento canônico na vida de qualquer um. E é curioso, né? Porque nenhuma experiência é individual. Isso faz eu lembrar desse filme aqui. Tem algumas lembranças que são boas demais para esquecer, porém ruins demais para serem lembradas. Então eu acredito que todo mundo que vem ver essa peça, ela acaba rebobinando as suas próprias memórias, se encontrando em lugares que às vezes a gente pensou em não pensar mais, que a gente finge que esqueceu. De uma maneira leve, delicada, sensível, divertida. Eu tenho certeza que todo mundo que vai embora daqui leva consigo uma fita, igual essas aqui que tem nessa locadora, numa experiência única. E toda experiência de ir ao teatro é única. Mas aqui é literalmente uma locadora, então você leva para você uma memória nova sua. Eu acho que é um grande convite a você rebobinar a sua memória, enquanto eu rebobino as minhas. Afinal, aqui tem um pouco de tudo. Tem drama, tem comédia, tem grandes clássicos, claro. Por exemplo, um dos meus favoritos. Lembranças boas demais para esquecer, porém ruins demais para serem lembradas. Tá em cartaz aqui no EPC, Espaço de Provocação Cultural, pertinho do metrô Vila Madalena, todas as terças-feiras de maio, sempre às 8 horas da noite. Para você adquirir o ingresso, você pode me chamar pelo meu Instagram mesmo, @GabrielSersócimo. Eu tiro todas as suas dúvidas por lá e o pagamento é sempre antecipado via Pix. Tomara que você possa tirar um dia maluco da sua rotina, tirar a sua terça-feira para fazer uma coisa diferente, visitar a nossa locadora. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Lembra? Os mais inteligentes chegavam na sexta-feira de manhã para aproveitar a promoção. Você alugava 3, pagando somente 2, tendo que devolver só na segunda-feira seguinte, até às 10 horas da noite, é claro. Acho que é por isso que grande parte da minha geração gosta de ver o mesmo filme várias vezes. Costume. Enfim, como todas as locadoras que vocês conheceram ou não conhecem, essa aqui tá falindo, quer dizer, essa aqui já faliu.